E agora nós iniciamos a exposição, de fato, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Agora que a gente entendeu por que Paulo escreveu, quem que foi Paulo, quem que ajudou Paulo a escrever, quem que era esse pessoal, nós vamos para o texto, para a riqueza desse texto que eu já confesso para os irmãos. É muita coisa, é muita riqueza, é muita profundidade. E eu, como humano, não tenho condição de passar à igreja tudo que essa carta consegue transmitir. Mas o nosso Deus é poderoso para preencher todas as lacunas que esse fraco servo deixou. O Senhor Deus é poderoso para ampliar ainda mais a mente da sua igreja, para que possam ter cada vez mais sede pela sua palavra. E a gente inicia com a introdução aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que o texto está todo amarelinho, porque conforme o Senhor ia dando a graça de ler, o Senhor trazia muitas coisas e de conteúdos que eu também estou utilizando como apoio. E foi vindo. E a gente tem que resumir, porque senão a gente não dá conta. Mas, como já expressei meu desejo aqui, que o Senhor ele possa ampliar ainda mais a mente da igreja, para que possa absorver todo o conteúdo dessa carta e que nós possamos considerar tudo que está escrito nessa carta e toda a exposição que Deus está dando a graça de fazer, que nós possamos absorver para a nossa vida e procurar viver uma vida de mais fidelidade, de mais santidade e de mais alegria no Espírito. Olha ali, Paulo, servo de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, antes de apóstolo, antes de amigo de Jesus Cristo, não, servo. Antes de mais nada, servo. Ele já era o grande Paulo quando ele escreveu essa carta aqui. Ele já era o Paulo que todos queriam que fosse pregar em suas igrejas. Ele já era o Paulo que todos queriam que ele escrevesse cartas de devoção a Deus para suas igrejas. Ele já era o Paulo que todos queriam andar juntos para ver as obras que Deus estava fazendo. Por mais que foi abandonado quando foi perseguido, mas quando ele estava no seu auge, vamos falar assim, todos queriam ser companheiros de Paulo. Ele era de grande relevância já, mas para que não houvesse qualquer mal-entendido, ele apontava única e exclusivamente para Cristo. Por isso ele se nomeava servo. Servo quer dizer escravo, submisso, cativo, aquele que está totalmente à disposição de seu Senhor. Ele não estava falando de si mesmo, ele estava falando de outra pessoa. Ele estava falando de Cristo, ele só era um servo. Eu estou, como se dissesse assim, eu estou exaltando ao meu Senhor, única e exclusivamente. Eu sou um mero servo. Chamado. Assim como no Antigo Testamento, onde os pais nomeavam seus filhos na esperança de os seus nomes representarem a trajetória de sua vida,
como por exemplo Noé, que Lameque, quando deu o nome a Noé, falou assim: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Está escrito lá em Gênesis 5, 29. Também Abraão, que significava pai de uma grande multidão. Antes seu nome era Abrão, que significava pai exaltado, mas o Senhor mudou o seu nome. Paulo, ele se considerava um chamado. Em outras passagens, ele também diz, chamado não por homens, mas por Deus. Chamado, assim como Jeremias, que foi chamado desde o ventre da mãe, ou Isaías, que foi convocado por Deus já na idade adulta, e outros santos homens de Deus. Por mais que o nome de Paulo não significava chamado, mas parecia como se fosse a sua carga ali, a sua missão. A sua missão é ser chamado. Chamado para quê? Logo a gente vai ver. Ele era só um carteiro, um porta-voz da mensagem que o Senhor encaminhou para ele, da qual ele não podia se afastar nem para a esquerda nem para a direita. Todos nós, como servos de Deus, precisamos ter esse cuidado de não nos desviarmos da doutrina do Senhor nem para a esquerda nem para a direita. Mas ele foi chamado para quê? Ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo é enviado, é o mesmo que enviado, deriva da linguagem do mar, querendo dizer um navio particular, ou grupos de navios, uma expedição marinha, ou o líder dessa expedição. Trazendo para o Novo Testamento, homens que tiveram relação particular e estreita com Jesus e de quem receberam instruções pessoais e testemunharam seus milagres e ministério em geral. Os apóstolos eram encarregados de representar o próprio Jesus. Apenas eles receberam autoridade para ligar e desligar na terra. Paulo se qualifica de maneira diferente, porque ele viu o Senhor já ressuscitado no caminho de Damasco, e ter visto o Senhor é um critério essencial para ser considerado apóstolo. Hoje, muitos se autoproclamam apóstolos, né? Mas eles não conseguem evidenciar a manifestação de Jesus em suas vidas, como ocorreu com os 12 e Paulo. Se nós olharmos os apóstolos dessa geração, nós vamos ver apóstolos consumidos pela avareza, amantes das riquezas desse mundo e de diversos outros pecados. Mas os 12 e Paulo, e aí quando falo os 12, a gente exclui Judas e inclui Matias, esses homens foram homens fiéis que amaram o Senhor de todo o seu coração e quase todos eles deram as suas vidas por amor do Evangelho. Esses apóstolos, eles não existem hoje mais. Ele fica restrito essa qualidade apenas aos 12 e a Paulo, porque foram homens encarregados de enviarem a mensagem do Senhor por todo o mundo. E, claro, eles não percorreram todas as terras do mundo, mas partiu deles toda a iniciativa de evangelizar as igrejas, ou por mais que eles não evangelizassem as igrejas inicialmente, como foi o caso de Roma, mas eles deram o suporte ali direto do Senhor Jesus Cristo. Eles eram os homens por quem o Senhor Jesus iria mandar a sua mensagem. Para quem viu a exposição do primeiro ponto de doutrina no outro grupo, a gente vê que os escritos do Novo Testamento, eles são de homens de Deus que acompanharam os apóstolos, e aquele escrito foi endossado pelos apóstolos, ou foi escrito diretamente pelos apóstolos. Então esses homens, esses 12 homens que andaram com Jesus e Paulo, eles têm um ministério exclusivo. Ninguém mais é chamado de apóstolo. Hoje existem ministérios como de ancião, cooperador de jovens, diácono, mas não mais apóstolo. Os nossos pastores são chamados assim, né? Ancião, cooperador. Mas dando continuidade,
separado para o Evangelho de Deus. Paulo, desde muito tempo, ele era separado já. Ele foi fariseu, lembram que a gente citou? E a palavra fariseu significa separado. E desde os tempos remotos, Paulo já exercia sua função de separado, porém do jeito errado, né? Quando ele foi chamado para ser apóstolo, ele entendeu que o ser separado não se tratava de uma posição superior, mas de serviço conferido por Deus, do qual ele não poderia se desgarrar. Separado não para tratar de seus desejos pessoais, mas para tratar da vontade de Deus e viver para isso. Separado para o Evangelho de Deus como uma flecha enviada ao alvo, Paulo percorre a Ásia e a Europa para cumprir a separação que Deus lhe propôs. A proposta do Evangelho, que conecta o mundo finito ao mundo sem fim, a grandeza concedida por Deus à humanidade de receberem o céu ainda nesta terra, a palavra de reconciliação que o homem tanto deseja em seu inconsciente, até que seja despertado de seu pecado e compreenda no seu entendimento a necessidade de ser remido pelo sangue de Cristo, o único intercessor entre Deus e os homens. Esse Cristo que desce da sua eternidade para viver 33 anos com os homens, que se despiu de sua glória sem qualquer prepotência, para se fazendo igual aos homens, ele viver essa vida humana e poder levar os nossos pecados. Nas palavras de Paulo aos Filipenses, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Esse é o Cristo que nos traz uma mensagem extraordinária, que através de nossos conhecimentos humanos somos incapazes de digerir. Ele é aquele que ressuscita gloriosamente num corpo físico e imortal. Evento esse que é testemunhado por mais de 500 pessoas e que confirma sua mensagem e sua oferta de salvação aos homens. Não foi um mero revolucionário que desejava derrubar a carga romana, mas Deus conosco, que nos livra de nossas próprias cargas, nos dando um fardo leve. E continua aqui. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho. Paulo lembra que essa boa nova, ou seja, esse evangelho, não é algo que chegou de surpresa, mas que já era esperado de tempos longínquos. Os primeiros a receberem uma promessa de evangelho foram os próprios Adão e Eva. Está escrito lá em Gênesis 3,15. E a partir daí, Deus usa seus servos para mencionarem o dia tão esperado em que Deus estenderia sua mão para remir e governar a terra com vara de ferro. Assim, como é o foco dessa carta, nós podemos ver que a salvação nunca foi por obras. Nunca foi por obras. Ninguém foi salvo pela lei, nem mesmo Moisés. Os que vieram antes de Cristo receberam a salvação por graça, pela esperança da vinda do Rei Eterno. E os que vieram depois de Cristo recebem a salvação pela fé no seu nome. Se nós formos olhar as Escrituras, sutilmente, a palavra informa que ninguém foi salvo por obras. Foram salvos por fé. Foram salvos por fé. E essa fé, ela produz boas obras. É diferente. As obras são consequência da fé. As obras por si só, elas não são potentes para salvar. Isso é importante que fique claro para nós, irmãos, que nós não temos mérito na salvação. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos a salvação. Nós somos indignos de qualquer salvação. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele manda Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e Ele assume a nossa culpa e paga a nossa dívida diante de Deus. Esse Jesus
Aí continua aqui. Que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Desde o primeiro pecado do homem, se menciona derramamento de sangue para remissão. Quando a gente olha em Gênesis, ali é mencionado que Deus fez roupas de peles de animais. Parece que Deus ele fez o primeiro sacrifício ali, para ele mesmo. Porque se é de peles de animais, não poderia ser de um animal vivo. Então, considerando que a morte entrou no mundo, talvez o Senhor realizou o primeiro sacrifício para expiação de Adão e Eva, e daquele sacrifício ele pegou a pele dos animais e vestiu Adão e Eva. Vocês veem que a misericórdia de Deus, ela foi tão grande com Adão e Eva, que o Senhor deu para eles uma chance. Deus os tratou com graça, por mais que eles abriram a porta da morte no mundo, mas Deus também os tratou com piedade. Logo mais, a lei consolida a necessidade de sacrifício dos cordeiros para perdão dos pecados, mas nenhum desses foram capazes de remir os homens com suficiência. Apenas um tinha condição de prestar essa satisfação a Deus. E aí eu volto um pouco. Adão e Eva tinham uma esperança no descendente. Quando eu falei de Gênesis 3,15, o Senhor fala lá que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar, né? Então, assim, ali era uma esperança. Olha, a serpente ela vai ser destruída, pode ficar tranquilo. E vai ser por um descendente seu, Eva, que é o que dava mais esperança ainda a Eva. O Senhor não descartou Adão e Eva. O Senhor usou deles ainda para que multiplicassem e enchessem a terra, por mais que eles foram desobedientes. O Senhor os tratou com graça. Quem que tinha essa condição de prestar essa satisfação para Deus? Só Ele mesmo. Mas Deus ele é constituído de uma natureza superior a nós, a qual não conseguimos descrever, devendo, portanto, se pôr à vulnerabilidade da humanidade para que pudesse satisfazer a si mesmo através de um sacrifício. Vejam, isso é muito amor, irmãos. Esse Deus, essa Trindade Santa, numa gloriosa conversa antes do tempo, decide, na pessoa do Filho, encarnar-se para dar ao mundo a oferta de salvação. Para tanto, ele prepara a humanidade por meio da nação de Israel para receberem o Redentor, aquele que governaria não só os hebreus, mas todo o mundo com justiça e retidão. É esse por quem todas as nações da terra seriam benditas. Abraão é um dos participantes dessa história de redenção, mas não é o personagem principal. O personagem principal é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para não dar aos homens qualquer argumento de que a concepção da encarnação do Verbo de Deus fosse algo natural, ele elege uma jovem virgem da cidade de Belém para que fosse a portadora de Deus aos homens. Por meio dela, agraciada, privilegiada, sem mérito nenhum, não é digna de adoração também, mas por meio dela, Deus Filho vem ao mundo em carne para derramar sangue divino pelas nossas almas, a fim de pagar a Ele mesmo uma dívida que não tínhamos condições de pagar. Lembro agora de uma passagem que Paulo fala assim: olhai pela igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue, né? Está escrito, salvo engano, em Atos 20. Alguns mencionam que o Senhor Jesus nos comprou do inimigo. Prestem bem atenção aqui, irmãos. Mas, na verdade, é que o único poder que o inimigo tinha sobre nós era o de acusação. Pois, diante de Deus, ele buscava condenar os homens por seus atos, mas, pela esperança no Messias glorioso, o inimigo não tem mais poder sobre os remidos para lhes acusar. A gente vai ver mais à frente, nessa mesma carta, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica, né? E a partir desse sacrifício glorioso, embora o inimigo nos acusasse, agora ele não pode mais nos acusar,
de sermos réus diante de Deus, porque o próprio Deus ele nos dá penhor, que é a garantia da salvação, através do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida de paz, na esperança de um dia ver a face do Senhor como ela é. Deus nunca pagou nada para o adversário. Deus nunca pagou nada para o adversário. Ele rasgou a cédula de dívida que nós tínhamos com Ele mesmo. O papel do adversário é o de acusar, irmãos. Deus ele não chegou e comprou nós do adversário, não. Deus rasgou a cédula de dívida que o nosso adversário usava para nos acusar. Como dizendo assim, olha, vocês têm uma dívida impagável diante de Deus. Eu vou atormentar vocês para sempre. Não. Jesus Cristo vem com seu sangue glorioso e nos cobre, a fim de que não venhamos ter mais esse peso de acusação. Mas agora nós temos um peso de glória. Nós temos um peso de eternidade glorioso. Um peso de salvação. Isso, glória a Deus, é o que nos dá esperança, irmãos, de um dia entrarmos na cidade santa. É esse sangue de Jesus Cristo, essa graça gloriosa, que é o favor imerecido de Deus. Isso sim é que nos dá a graça da nossa salvação. Não é nossas obras, não são nossos méritos, não somos merecedores do céu. Mas Jesus Cristo nos fez participantes do céu através do seu sangue. Esse Jesus Cristo que foi prometido como descendente a Eva, como o abençoador de todas as famílias da terra a Abraão, e como regedor eterno a Judá, e como um rei da linhagem de Davi. Esse Jesus Cristo que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E continuemos a leitura, irmãos. Declarado Filho de Deus em poder, eu falei para vocês que é muito profundo, é só Deus. Mas vamos lá, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quantos homens que na tentativa de nós mudarmos, de mudarem os tempos, né, de serem revolucionários, eles deram a vida em prol de alguma causa. Muitos deram a vida em prol de alguma causa. Mas qual que ressuscitou num corpo glorioso após sua morte? Só um. Jesus. Quando Paulo menciona declarado Filho de Deus, refere-se a confirmado Filho de Deus, pois apenas após a ressurreição se concluiu sem sombra de dúvidas que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus, além da santidade que ele apresentava. Naquela mesma época em que Cristo viveu, muitos revoltosos se insurgiram contra o governo romano e logo depois foram derrubados. O que muitos judeus não conseguiram entender é que Cristo não veio para o mundo para ser um revolucionário pelos bens desse mundo. Ele mesmo rejeitou a glória que o mundo oferecia quando Satanás lhe tentou no deserto. Alguns revolucionários que existiam naquela época eram chamados de zelotes. Além desse pessoal, um homem chamado Teudas se levantou dizendo ser alguma coisa, mas logo pereceu e seu grupo se dissipou. Um certo Judas, também da Galileia, surgiu naquela época e quando foi morto, todo o povo desapareceu. Mas quando Jesus morreu, também os discípulos voltou cada um para os seus afazeres, até que se passaram aqueles 3 árduos dias, enquanto o Senhor pagava a nossa eterna pena. Quando naquela manhã de domingo, o seu túmulo sofre grandes anormalidades, deixando pasmos os guardas que ali cuidavam. Esse momento confirma para todos que Jesus Cristo era Deus encarnado. Dali em diante, os discípulos e apóstolos receberam o Espírito Santo e são fortemente encorajados a contar para todos desse evento inédito, onde Jesus é feito o primeiro da ressurreição gloriosa, da qual nós também temos a esperança de desfrutar. Irmãos, eu vou encerrar esse vídeo aqui, nessa metade, para que nós possamos iniciar um outro, para que não fique muito longo.